Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Boa noite, Sueli. A Sueli deu boa noite no chat aqui. Lucas, capítulo 7, versículos 40 e 42. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 40 ao 42. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Esta é a parábola dos 2 devedores. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, pedindo que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar nossa nação e nos livrar dessa pandemia, que já a gente achou que ia ser... Ninguém de nós, eu acho, imaginou que duraria tanto tempo assim, né? Então, vamos colocar todas essas causas na presença do Senhor. Feche seus olhos ali e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, prepara-nos, ó Pai, para essa noite. Prepara-nos para o estudo, ó Pai, que precisamos ouvir de Ti. A Tua palavra, ela é profunda, ela é poderosa, ela é rica, ó Pai, para nos instruir, para nos desafiar, para nos consolar, para nos exortar, para nos transformar, para nos dar vida. E estamos agora, ó Pai, diante dela, ansiando, ó Pai, ardentemente que o Senhor fale conosco. Então, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, por todos os irmãos que estão enfermos, ó Pai, testaram positivos para o Covid. Pedimos pela nossa irmã Sueli, Pai, pela recuperação dela, pela Suzy. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua serva. Pedimos também pelo pai do nosso irmão Tiago, esteja com ele na sua recuperação também, toda a família do Daniel, Pai, que também está lutando com essa enfermidade. O Senhor tem dado melhora, mas ainda clamamos pelos teus servos. Ó Deus, a família da Claudinha também, Senhor, que o Senhor esteja com eles em nome de Cristo. Pedimos pela família do pastor Heron e por todos os demais, ó Pai, que se encontram enfermos, alguns em estado muito grave, outros com sintomas leves, mas sabemos que todos dependem da tua boa mão. E como igreja do Senhor, ó Deus, mais uma vez clamamos pela nossa nação, clamamos, ó Pai, por todo esse planeta, pelo mundo inteiro, por todas as nações, nesses tempos difíceis de pandemia, que o Senhor possa, com teu poder, nos livrar deste mal. Temos a certeza, ó Pai, que ainda que os médicos, os especialistas possam fazer planos e projeções, nada vai acontecer distante da tua palavra, da tua vontade. Basta uma palavra sua, basta a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, a ordem do Senhor, e todo esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. E nós cremos nisso, que tudo está debaixo do teu controle, tudo está debaixo do teu governo. Então, continue abençoando-nos, ó Pai, e dando à tua igreja confiança, dando à tua igreja segurança, dando à tua igreja, ó Pai, a certeza, ó Pai, de que não estamos vivos por causa da nossa saúde, mas estamos vivos por causa da tua graça.
e sempre será ela, a tua graça e o teu poder. Então, continue nos abençoando, continue falando conosco, que essa noite seja poderosa para os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só admitir mais algumas pessoas que estão entrando aqui. Apenas recordando, meus irmãos, o estudo de semana passada nós colocamos ali no grupo do YouTube da igreja, no canal de YouTube da igreja. Então, todos os irmãos que quiserem, puderem ter acesso para relembrar da nossa primeira aula sobre essa parábola, que foi aquele apanhado histórico e de contexto dessa parábola. Só recordando em poucas palavras, essa parábola que Jesus conta aqui, ela está encravada numa situação bastante complexa, quando a gente lê esse texto à luz da cultura e da religião judaica. A gente corre o risco de olhar para essa parábola e pensar num jantar comum como qualquer outro jantar que acontece na nossa casa, na nossa sociedade, né? Um momento descontraído, festivo, e todo mundo se divertindo e conversando de uma maneira mais descontraída, mas não é este o contexto dessa história. Jesus é convidado para um jantar, esse é um jantar cerimonial, um jantar formal, na casa de um fariseu, um jantar que tem toda uma implicação espiritual, tem toda uma implicação religiosa, melhor dizendo. É um jantar cheio de ritos, cheio de regras, cerimônias a serem observadas para manter a pureza dessa reunião. Então, era um jantar formal. Jesus é convidado para esse jantar como um mestre, um rabi, e seguramente o texto diz que existia várias pessoas ali à mesa que também foram convidados. Então, essas pessoas certamente estavam ali reunidas ao redor de Jesus, à mesa ali com Jesus e com esse fariseu chamado Simão. E como era o costume daquela época, esses jantares, eles não eram particulares, eles eram públicos, né? Então, existia uma mesa baixa, comprida, o anfitrião ficava na cabeceira da mesa, e os convidados estavam ali assentados à mesa, assentados meio que no chão, num banquinho muito baixo, né, com o cotovelo reclinado sobre a mesa e os pés para trás, e em torno deles ficava a população da cidade que, curiosa, ia para assistir o jantar e para ouvir os debates e as conversas teológicas que aconteciam ali. Então, era este o contexto, né? E aí a gente viu tudo o que aconteceu, né, quando uma mulher pecadora, e o termo que Lucas registra aqui nessa narração é que ela era uma mulher pecadora da cidade. Dá a entender uma mulher que exercia uma profissão ou uma atividade pecaminosa na cidade, que era conhecida na cidade por aquela atividade. O texto não diz o que é, a maioria dos comentaristas pensam que ela era uma prostituta, o que daria sentido às pessoas reconhecerem ela na cidade como uma pecadora, e essa mulher interrompe o jantar, se aproximando de Jesus, beijando os seus pés, lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando com seu cabelo, ungindo com um perfume. E nós já vimos todo esse contexto quando o fariseu ele olha para essa cena e ele emite 2 julgamentos. Um julgamento contra a mulher, porque ele diz para si mesmo, não é, que aquela mulher era uma mulher pecadora, e que o sentido ali do texto é que ela era uma mulher que era impura para aquele momento,
ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia estar ali, porque ela contaminaria todo mundo que estava ali. Era uma pessoa que não era própria para Deus, não era permitida a presença dela na presença de Deus, né? E ele condena ela como uma mulher afastada de Deus, e no seu coração também condena Jesus, quando ele diz: se ele fosse profeta, ele saberia quem tocou, né, nele. E vimos também que as palavras que o fariseu usa são palavras muito duras, porque ele diz primeiro: se este fosse profeta, e esse pronome este aqui, ele é bastante pejorativo, né? Dizendo quem é este, como se fosse qualquer pessoa, e a palavra que ele usa para, que a gente traduz no português, para tocar, ela dá uma conotação sensual. Ele está dizendo, se ele fosse um profeta, ele não apenas saberia que ela era uma prostituta, uma pecadora, como também não aceitaria que ela tocasse nele dessa maneira. Então, é um julgamento muito duro que o fariseu faz, embora ele tenha feito apenas para o seu coração. Então, dentro desse contexto bastante, vamos dizer, um barril de pólvoras que era esse jantar, né? Tudo podia dar errado ali, todo mundo cheio de cuidados e prescrições e preceitos e leis e ritos para aquele jantar, quando esse homem, quando esse fariseu, o anfitrião, emite esse juízo, ainda que seu próprio coração, para o seu próprio coração, Jesus, que conhecia o coração daquele homem, então conta essa parábola. Um homem tinha, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. Como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida dos dois. Então, é uma parábola de 2 versículos que apresentam 3 personagens, um credor e 2 devedores. Uma pergunta para os irmãos: será que nós podemos associar esses 3 personagens da parábola aos 3 personagens da narrativa do jantar que nós lemos agora há pouco, que está inserido, onde está inserido essa parábola? A gente pode associar esses 3 personagens da parábola a esses 3 personagens históricos: Jesus, a mulher pecadora e o fariseu? Um de cada vez. Pastor? Sim, Claudinha. Eu acho que sim, porque o fato, né, a parábola, né, ela se enquadra certinho ali com os 2 pecadores, né, tanto o anfitrião como a mulher. Isso. E Jesus ali como O credor, né? credor. Então, eu acho que está. Tem alguém que discorda da Claudinha? Fala agora ou cale-se para sempre. Eu creio também que está inserido, pastor. E acho que se uma pessoa tá se afogando num lugar de 50 metros de água, né? Está se afogando, ou em outro está se afogando num lugar de 500 metros, com 500 metros de água, todos dois estão se afogando. Todos dois estão se afogando. Todos os dois estão precisando de socorro. O que está lá se afogando nos 50 metros, não adianta ele olhar para os de 500 e falar: nossa, que sorte é minha, estou me afogando nos 50 metros, mas ele está se afogando, ele precisa de socorro do mesmo jeito que o outro que está se afogando ali nos 500 metros. Perfeito. E é muito interessante também ver que esse fariseu, ele olhava não só o fariseu, né? Acho que às vezes todos nós, né? A gente foca muitas vezes nos pecados externos, né? No que a gente vê, mas às vezes o coração
coração é tão corrupto, é tão perverso, né? Como esse fariseu julgador, incrédulo, né? Então, sim, acho que insere, sim, é perfeito. A sua colocação foi perfeita aí. Sim, Daniel, pode falar. Eu relendo aqui, essa pequena parábola que Jesus coloca aqui, ela nos leva para a crucificação, porque Jesus ele morreu na cruz justamente para perdoar todos os nossos pecados. Então, eu estou entendendo que ela está levando a gente direto para a cruz. Isso, perfeito também. É isso? Exatamente. Porque, independente de quanto a gente pecou, a gente errou, se a gente realmente nos arrependermos e crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, a gente vai ser perdoado, né? Independente do que você cometeu. Um exemplo é Paulo, né? Paulo era um grande perseguidor, matou muita gente e crendo em Jesus, ele foi perdoado e se tornou um grande apóstolo, visionário aí, um apóstolo de Jesus. Amém. É perfeito, meus irmãos. Tudo que os irmãos colocaram aí é perfeito. Primeiro que sim, a gente, quando a gente lê essa parábola, a gente tem que entender, é claro, a gente perceber que a intenção de Jesus, ao contar essa parábola, era trazer à luz os três personagens dessa história, né? Tanto o próprio Cristo, que estava ali como credor, e os outros dois personagens, que era a mulher pecadora e o fariseu, né? Os irmãos também estão certos quando perceberam que trata do perdão da cruz, né? E como o olhar do homem ele é diferente do olhar de Cristo, porque externamente a pecadora era aquela mulher, porque ela era conhecida na cidade como uma pecadora, né? O fariseu era conhecido na cidade como um líder religioso, né? O pecado da mulher, entre aspas, estava exposto, mas o pecado do fariseu estava no coração, porque ele não falou para Jesus e nem para ninguém o que ele estava pensando, né? Então a gente vê essa divergência de julgamento entre o julgamento de Cristo e o julgamento da própria igreja, né? E você quer falar, mãe? Tá aberto o microfone? É que uma coisa que eu observei também é que esse fariseu convidou Jesus para o jantar. No entanto, recebeu Jesus muito mal. Muito mal. Água para os pés, ósculo, não ungiu a cabeça com óleo, nada disso. Então, ele recebeu muito Jesus. Uma boa observação que nós vamos voltar nela hoje ainda, porque isso é um ponto central no entendimento de toda essa parábola também, não é? Então, os irmãos estão percebendo a parábola perfeitamente. E a gente vai entrar em algumas questões mais profundas do contexto histórico e textual, para os irmãos perceberem como essa parábola tem um peso maior do que a gente consegue imaginar. Então, só para a gente se enquadrar e daqui a gente partir para onde os irmãos já falaram de maneira bem sábia e oportuna, é que, sim, esses personagens têm que ser enxergados, o personagem da parábola tem que ser enxergado nos personagens da história que aconteceu, né? Porém, a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo tem uma relação direta. Lembra que eu disse que na parábola nem tudo tem um significado, né? Porque não hoje, mas no próximo estudo a gente vai ver algumas probleminhas algumas dificuldades, alguns probleminhas na interpretação dessa parábola. Vai ficar para a semana que vem, se Deus assim quiser, não é? Mas a parábola em si ela é simples, né? Como eu disse, um credor que representa Jesus aqui tinha 2 devedores, e a Suzy foi muito oportuna também ao dizer que se você está afogando em 50 metros e você está afogando em 500 metros, você está morto de qualquer maneira. Então, não faz diferença se é 50 ou se é 500, né?
E é exatamente o que acontece aqui nessa parábola, né? Esse credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários, que era mais ou menos 2 anos de trabalho de um trabalhador, e o outro 50 denários, que era o equivalente a 2 meses de trabalho de um trabalhador, não é? Mas o texto não diz como eles adquiriram essa dívida, qual a relação que existia entre o credor e os devedores. Não fala se é patrão e empregado, se era um agiota, não fala, fica subentendido. O que a gente precisa saber é que essas pessoas deviam a esse credor, e existe um jogo de parábolas, de palavras aqui no aramaico, que a gente não consegue perceber aqui no português, porque a palavra usada para pecado, a mulher pecadora, que a gente vê no versículo, é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra dívida da parábola. Né? Então, a palavra pecado e dívida aqui é a mesma palavra. Por exemplo, quando Jesus ensinou a gente a orar, e ele ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas, a palavra é a mesma, que é usada aqui nessa parábola de Jesus. Né? Então, é uma palavra que significa ao mesmo tempo pecado e ao mesmo tempo dívida. Então, você pode entender e as pessoas que estavam ouvindo Jesus perceberam isso corretamente, que ao falar da dívida dessas pessoas, ele estava falando a respeito do pecado desses 2 personagens. Né? Todo mundo percebe aqui o que Jesus está dizendo claramente, tanto as pessoas daquela época, quanto as pessoas da nossa época. Jesus está falando a respeito de pecadores. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Isto. E o mais importante é que o que o texto diz é que ambos não tinham como pagar essa dívida. Nenhum dos 2 tinha condições de pagar. Nem o que devia mais e nem mesmo o que devia menos. Né? A renda do trabalhador naquela época, do diarista, ele era insuficiente para pagamento de qualquer dívida, porque era o suficiente apenas para ele. Se você é um trabalhador diarista e ganhasse 1 denário, aquilo que você ganhava era o suficiente para o seu sustento. Então, não sobrava nada para você pagar uma dívida de 2 meses de trabalho ou de 1 ano de trabalho, de maneira alguma, certo? Então, os 2 não podem pagar a sua dívida. O credor, e isso é muito importante também na parábola, ele tinha todo o direito de executar essa dívida. Se ele quisesse obrigar esses devedores a pagarem as suas dívidas, ele poderia, primeiro, ordenar que o seu bem, algum bem dele fosse penhorado ou confiscado, poderia conseguir que algum membro da família desses devedores fossem vendidos como escravo e o dinheiro fosse dado a ele para o pagamento, né? Ou então que esses credores fossem presos. E para um homem que tinha posses, era fácil conseguir isso, porque naquela época a justiça era facilmente comprada. Então, ele tinha condições, ele tinha todo o direito de mandar executar essa dívida. Mas o texto diz que ele decide perdoá-los. E, novamente, aqui, Jesus faz um jogo de palavras, porque a palavra que ele usa para dizer que o credor decidiu perdoar as dívidas é a mesma que Paulo usa com o significado de oferecer graça. A graça salvadora do Senhor Jesus. Então, a gente consegue entender, como o Daniel falou muito claro aqui, a questão da cruz de Jesus. Né? Nós temos 2 devedores, Jesus usa a palavra pecado aqui, 2 pecadores, que não têm condições de pagar a sua dívida, né? E que a eles foi oferecido a graça do perdão. Então, esses personagens, principalmente esses 2 personagens, 2 devedores, além de representar a pecadora e o fariseu, ou a pecadora da cidade, ou o pecador religioso, que era o fariseu, ela representa todos nós.
Todos nós nos encontramos na situação desses dois devedores que careciam urgentemente da graça do Senhor. E, repetindo o que a Suzy disse, você percebe que esses dois pecadores foram nivelados aqui. Né? Os dois, eles foram nivelados no seu problema, porque ambos tinham uma dívida, e era dívida. Os dois foram nivelados na sua capacidade de pagar a dívida, porque ambos eram incapazes. E os dois foram nivelados na sua necessidade de receber a graça, e os dois foram nivelados também, tendo a mesma graça oferecida a eles. A única diferença que tem é o tamanho da dívida. Apesar desse tamanho da dívida, os dois se encontravam na mesma situação, e é isso que Jesus quer que a gente perceba aqui. Aos olhos dos homens, um tinha uma dívida maior, outro tinha uma dívida menor. Aos olhos do credor, ambos tinham uma dívida que não conseguiam pagar e necessitavam da sua graça. Esse é o olhar de Cristo para a situação. Esse é o olhar de Deus para a situação da humanidade. Nós podemos olhar para as pessoas e julgar, olha, esse é mais pecador. Você olha para o Valnei, por exemplo. Todo mundo tem certeza que o Valnei é mais pecador do que todo mundo. Sabe? O Valnei, ele parece mais pecador do que qualquer um. A gente olha para a dona Marlene, a gente fala, não, a dona Marlene é menos pecadora do que o Valnei. A dona Marlene é uma pessoa muito mais gente boa, o Valnei é mais pecador. A gente classifica as pessoas assim, como aquele fariseu classificou aquela mulher, dizendo quem é ela para estar aqui. Né? Como que Jesus não percebeu que ele está na presença de uma pecadora? É como se Jesus dissesse, mas eu percebi que eu estava na presença de um pecador desde que eu cheguei na sua casa. Né? O tempo todo eu estava na presença de um pecador, não é só por causa dela. Né? Mas Jesus, ele constrói essa parábola de maneira que as pessoas entendessem a visão divina da situação do homem. Todos nós somos pecadores. E apesar de que, para alguns, aos nossos olhos, alguns devem mais, outros devem menos, para o Senhor Jesus, todos nós devemos tudo. Na verdade, todos nós devemos mais do que o tudo, porque o tudo de nós é infinitamente menor, insuficiente para pagar o que devemos. Então, todo ser humano tem uma única necessidade. A necessidade básica de todo ser humano é graça. Graça. Porque todo ser humano precisa de Deus. E ele não chega a Deus sem a graça do próprio Deus, que foi manifestada na cruz de Cristo, como Daniel disse no início do nosso estudo. Não é? Então, Jesus nivela todo mundo aqui. Não é? Mas, Jesus termina sua parábola com uma pergunta. E essa pergunta é muito enigmática. Ela vai fazer o fariseu pensar. Porque a pergunta de Jesus para Simão é, Simão, qual dos dois amará mais aquele credor? Qual dos dois amará mais? Com essa pergunta, Jesus encurralou o judeu, o fariseu. Encurralou Simão. Não é? Porque ele fez com que Simão olhasse para a cena da parábola, que representava a cena do que estava acontecendo, não é, com os outros olhos. Porque até aqui o fariseu reagiu a tudo que estava acontecendo com o princípio de culpa, juízo e punição. O fariseu se colocou como juiz, culpando tanto Jesus quanto a mulher. Então, o raciocínio dele era culpa, juízo, punição. Ao fazer a pergunta para o fariseu, para responder, ele foi obrigado a olhar para os mesmos acontecimentos com outros olhos, que era o olhar da graça e do perdão. Porque se Jesus perguntasse quem é que deve mais,
Quem é que é menos digno da graça? Talvez o fariseu dissesse, o que deve mais é menos digno. O que deve mais é o mais pecador. Mas Jesus não fez essa pergunta. Jesus perguntou, quem amará mais? O que foi mais perdoado ou o que foi menos perdoado? Então, o fariseu é colocado numa arapuca. Ele vai ter que pensar e olhar para os fatos que estavam acontecendo com outros olhos. E o fariseu sabe que ele foi colocado numa arapuca. E ele é obrigado a responder da forma correta. E ele diz assim, eu penso que é aquele a quem mais se perdoou. Aí Jesus, então, diz, você julgou bem. Como se tivesse dito, agora sim você julgou corretamente. Tudo que você julgou até agora foi errado. Você deveria ter julgado essa cena o tempo todo como você julgou a parábola que eu te contei. Você está com um olhar totalmente distorcido do que está acontecendo aqui. Agora você julgou bem. Você deveria ter olhado para a graça, para tudo que aconteceu, através do olhar da graça do Senhor Jesus. Mas você não percebeu. E aí agora, Jesus, com essa parábola, e esse encerramento da parábola, ele lança a luz para a gente entender qual é o tema dessa parábola. Alguém consegue entender, para mim, qual é o tema dessa parábola? Quem pode me falar? Qual é o tema dessa parábola? Eu acho que muitos vão falar o que está no final aqui, sobre o amor, né? Eu acho que tem a ver com um relacionamento pessoal, né? Com Deus através de Cristo. Né? E o amor é um subproduto da graça, né? Da graça. E o critério de aceitação, apesar da gente às vezes achar que é o amor, não é o amor, né? O critério de aceitação é baseado na obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Amém. Então, eu acho que é basicamente isso aí. E você foi perfeita, Suzy, mais uma vez. O centro dessa parábola, o tema dessa parábola é o amor. O amor do Deus que perdoa pecados e o amor daquele a quem o pecado foi perdoado. Né? O amor do que devia mais, o amor do credor que perdoou os que deviam, o amor daquele que devia mais pelo credor, o amor de Cristo por aquela mulher pecadora e o amor dela que foi perdoada pelo seu Cristo. Então, o tema dessa parábola é a respeito do amor. E agora, queridos, eu queria que a gente voltasse para o versículo 44. Eu sei que o tempo já está quase acabando aqui, mas eu quero fechar a aula de hoje com a maneira como Jesus apresentou para o fariseu aquilo que havia acontecido. Porque é interessante como Lucas narra essa história. Lucas foi muito sábio em narrar essa história. O Espírito Santo o inspirou de maneira que ele colocasse, construísse essa história de uma maneira perfeita, porque ele narra primeiro o acontecimento, mas omite detalhes. Então, ele narra o acontecimento na primeira parte com os olhos do fariseu. Um fariseu convida Jesus para jantar, Jesus reclina a mesa, uma mulher pecadora toca os pés de Jesus e o fariseu o repreende no seu coração. Aí depois vem uma parábola, onde Jesus fala a respeito do amor de um credor e do amor de quem foi perdoado da sua dívida, do seu pecado. Aí depois que essa parábola é contada, através da narrativa de Lucas narrando as palavras de Jesus, toda uma série de eventos que aconteceram na chegada de Jesus é revelado a nós. A minha mãe até levantou essa questão no início do nosso estudo. Vamos olhar do versículo 44 em diante. Começa assim. Então Jesus, cadê o versículo 44?
E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Perceba primeiro nesse começo. A mulher vem e lava os pés de Jesus. Simão não fala nada com Jesus e não fala nada sobre a mulher. Ele está falando apenas no seu coração. Até agora ele não disse nada para Jesus a respeito disso. Né? Toda a sentença condenatória dele foi feita no secreto do seu coração. Então, no versículo 44, Jesus olha para a mulher enquanto fala com Simão. Simão questionou no seu coração: se ele fosse profeta, conheceria essa mulher. E Jesus, então, olhando para a mulher, não olha para Simão, mas olhando para a mulher, ele disse alguma coisa para Simão, revelando que ele conhecia aquela mulher e conhecia também a Simão. Ele olha para ela e diz: está vendo essa mulher? E quando ele olha para a mulher, falando para Simão e apontando para ela, está vendo essa mulher? Jesus coloca essa mulher como protagonista da história, como a peça principal da história, e não o anfitrião. Ele coloca ela como peça principal dessa história para elogiá-la. E enquanto ele elogia essa mulher, ele deprecia o seu anfitrião. E existe algo muito sério aqui. Dois problemas terríveis na cultura judaica, que certamente assombrou os convidados que estavam ali assistindo toda a cena. Primeiro que, numa cultura dominada exclusivamente por homens, celebrar uma mulher desprezada diante de um grupo de homens era muito agressivo. Ninguém fazia isso. Você não iria colocar uma mulher como centro das atenções numa reunião formal, formada apenas por homens, e apontar para ela e colocá-la como protagonista, elogiá-la em detrimento dos outros. Você não faria isso em momento algum. Quanto mais num jantar formal. E, principalmente, elogiar essa mulher enquanto você deprecia um homem. Um homem de alta posição religiosa. Isso era terrível, era escandaloso na época. E o segundo problema é que não se fazia também, era criticar a hospitalidade que recebeu. Isso era considerado algo de extrema grosseria. Sabe, era uma desonra para o anfitrião. Era uma desonra numa cultura em que se valorizava a honra. Então, o que se esperava de um hóspede, de alguém que foi chamado para um jantar ou para dormir na sua casa, qualquer coisa, era que você demonstrasse apreciação pela hospitalidade. Não importa quão pobre tivesse sido aquilo que você recebeu, não importa o que tenha sido oferecido, o seu dever como hóspede era dizer: olha, eu não mereço esse banquete. Então, Jesus, ele se torna bastante rude agora no que ele vai dizer. Não é? Ele elogia uma mulher diante de homens e ele tece crítica feroz à qualidade inferior da hospitalidade que ele recebeu. Não é? Logicamente, Jesus tinha um motivo para fazer isso. Porque Jesus não é mal educado, nunca foi. Todas as vezes que Jesus descumpriu uma convenção social, é porque ele tinha motivos para isso. O que Jesus fez não dá liberdade a ninguém a ser mal educado, certo? A não cumprir com as convenções sociais. O que Jesus faz aqui é porque o que aconteceu foi muito grave, e nós vamos ver isso, e a reação de Jesus tinha que ser muito grave para que ele contasse uma história. Então, só queria que os irmãos entendessem que o que Jesus faz agora choca todo mundo. Jesus, ele é mestre em fazer isso, né? Em elogiar os caídos, em menosprezar os que se acham grandes, né? A inverter e reverter toda a ordem das coisas, né? A ser extremamente gentil e polido, mas duro e eficaz na hora que precisa. Né? Então, Jesus, ele provoca o escândalo em todo mundo ali e abre a mente de todo mundo
para a novidade que ele vai contar ali. Então, a partir do versículo, da segunda parte do versículo 44, Jesus diz assim, vou ler desde o início. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, ele olha para a mulher e diz para Simão, você está vendo essa mulher, Simão? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, porém, essa mulher, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com perfume, ungiu meus pés. Por isto, afirmo a você que os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, veja o que Jesus fez aqui. Jesus está, como eu disse, sendo bastante duro com aquele fariseu. As palavras que Jesus traz aqui têm informações sobre a chegada de Jesus, ou o que acontece na chegada de Jesus para o jantar. E o contexto da vida e poder ao que Jesus está dizendo aqui. E para a gente entender, novamente, a gente tem que ir no contexto social da época, religioso. Não é? Porque, como nós já dissemos, o convite formal para um jantar era um evento social e religioso, com implicações sérias e com rituais a serem observados. E então, primeiramente, quando o convidado era chamado e vinha para sua casa, o anfitrião deveria esperá-lo na porta e saudá-lo com uma calorosa saudação. Sabe? Geralmente os judeus chegavam e abençoavam a vida daquele que estava entrando. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus te faça próspero, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe os seus filhos. E ele vai recebendo este homem com uma saudação calorosa, e enquanto você recebe o seu anfitrião, você o beija na face. Às vezes, com maior respeito, você beija na mão. Isso era tanto um quanto o outro, não é? Aí, em seguida, você providenciava alguém para lavar os pés do seu convidado. E aí, usando um óleo de oliva, que era um óleo bastante barato naquela época, você ungia a cabeça do seu convidado. Você fazia isso em qualquer jantar, com qualquer pessoa, mas principalmente quando você recebia uma pessoa importante para um jantar formal. Tudo isso era feito para honrar o seu hóspede. Sabe? Quando você fazia isso, você estava falando a respeito da importância dele, que ele era bem-vindo na sua casa, que o seu coração e a sua casa estavam abertos para receber essa pessoa. Deixar de observar esses rituais era um ultraje, era uma demonstração pública de desprezo, era desonrar publicamente o seu convidado. Era algo tão sério que ninguém ousava fazer isso. Você convida alguém para sua casa para desonrá-lo na presença de todo mundo, para ultrajá-lo na presença de todo mundo. Isso é uma agressão com requinte de crueldade na cultura daquela época, sabe? É algo que ninguém fazia. Mas foi exatamente o que Simão fez com Jesus. Simão, como fariseu, logicamente sabia perfeitamente o que é para fazer. É como se você perguntasse se uma professora sabe ler, né? Lógico que ela sabe. É lógico que aquele fariseu sabia. Então, ele propositalmente ou propositadamente, ele omite tudo que deveria fazer. Desde que Jesus chegou, ele começa a violar todas as regras de boa hospitalidade. Todos os ritos para honrar o seu convidado. E por que Simão fez isso?
Lembra que eu disse no estudo de semana passada, que você pode voltar lá e consultar no nosso canal do YouTube, que nos 2 capítulos anteriores a esse, por 6 vezes, Lucas havia narrado que os fariseus estavam se opondo ao ministério de Jesus. Capítulo 5, versículo 17, 21, 30, 33, capítulo 6, versículo 2 e versículo 7. Por 6 vezes, antes dessa narrativa, Lucas tinha contado histórias para falar como os fariseus estavam se opondo ao ministério de Jesus. Então, tudo é construído aqui para a gente entender que Simão, ao convidar Jesus para sua casa, ele tem um plano em mente. Ele tem um projeto em mente. Ele conhecia Jesus, porque Jesus era uma figura conhecida na Galileia. Toda a comunidade já conversava a respeito da possibilidade de Jesus ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas ele, como um fariseu, se opunha a Jesus. Então ele convida Jesus para jantar na sua casa, um jantar público. Aquela população da cidade que admirava Jesus e que já o reconhecia como um Messias, ou estava já propenso a reconhecê-lo como Messias, todos eles estariam ali, porque era um jantar social aberto. Então, desde que Jesus chega e os convidados já estão ali, ou os convidados, os curiosos e os convidados também, Simão começa a humilhar Jesus diante de todos. Na hora que Jesus chega, não tem uma recepção calorosa. Não tem a saudação calorosa, efusiva que todo o judeu faz. Não teve o beijo na face, né? Ele o desonra publicamente ali. Ele não beija Jesus. Ele não lava os pés de Jesus. Jesus diz, você nem me providenciou água. Não é que você não lavou meus pés. Você não colocou nenhuma bacia aqui para mim, para eu lavar os meus pés. Você não me ungiu. Você não fez nada. Tudo que Simão faz é para mostrar para toda a cidade que Jesus não era o Messias, que ele não era digno de ser respeitado, que ele não era digno de ser honrado. Era o propósito de diminuir o poder de influência que Jesus tinha sobre as massas. Ele estava tentando jogar o nome de Jesus no chão, dizendo, estes a quem vocês seguem não merece ser honrado por um religioso sério, por um religioso que conhece as Escrituras, por um religioso que conhece a palavra de Deus, que conhece a lei. Não é? Então, Simão era um homem com o coração endurecido, que não se rende a Jesus, que não se arrepende dos seus pecados, que pensa não precisar da graça. Como muitas pessoas continuam fazendo isso. Porque todas as vezes que nós passamos por Cristo, todas as vezes que as pessoas passam por Cristo e não o reconhecem, quando ouve a sua palavra e não o reconhece, quando ouve um sermão e não o reconhece, quando recebe a bênção da chuva, do sol, do vento, do ar, da saúde e não o reconhece, em todos esses momentos, as pessoas estão pisando em Cristo, estão humilhando Jesus, estão tentando diminuir a honra e a glória que ele tem, que é inerente a ele. Então, Jesus é violado e violentado em tudo, em todo momento desse jantar, diante de todas as pessoas, porque Simão quer humilhar Jesus e dizer, ele não é o Messias. O plano de Simão estava dando muito certo, até que chega uma mulher para estragar o plano dele. Porque, como vimos, tudo indica que essa mulher havia ouvido Jesus falar a respeito do amor de Deus que perdoa pecados, inclusive de pecadoras como ela. Então, movido pela obra de Jesus na vida dela, ela vai ao jantar com o propósito de adorar Jesus, de honrá-lo. Por isso, ela já vai com um perfume para ungí-lo. E aí ela assiste a tudo aquilo profundamente indignada e comovida. Ela não deixa, então, é como se ela tivesse pensado, eu não vou permitir que faça isso com o meu Senhor. Eu não vou permitir que faça isso com o meu Salvador. Então, num ato insano e muito perigoso,
Ela age para corrigir as falhas do fariseu. Tudo que o fariseu não fez, ela fez. Ela não podia beijar na face de Jesus, porque ela não se sentia digna para isso, porque era uma mulher pecadora conhecida pelo seu pecado. Então, ela beija os seus pés. Numa atitude de profunda humildade, porque os pés eram considerados a parte menor de um ser humano, a parte mais imunda, é a parte menos digna. Ela, totalmente emocionada e chorando copiosamente por tudo que está acontecendo, ela não lava os pés de Jesus, porque ela não era anfitrião, ela não pega uma bacia, a casa não é dela, mas ela lava com as suas lágrimas. Ela não tem uma toalha para enxugar, ela enxuga com seus próprios cabelos. Ao contrário do fariseu, que nem água ofereceu para ele. E aí, ao invés de ungí-lo com um óleo de azeite de oliva, que era tão barato, ela unge com perfume muito caro. Então, tudo que ela faz é para honrar o seu Salvador. Com tudo que ela faz, ela está oferecendo a Jesus o seu amor, está oferecendo a sua devoção, o seu louvor, a sua gratidão. Ela está dizendo, eu reconheço que estou diante daquele que pode perdoar todos os pecados. E ela faz tudo isso, todo esse louvor, toda essa gratidão, sem palavras. É uma adoração silenciosa que, na verdade, com perdão da redundância, é que grita alto no coração de todos aqueles que estão no jantar, que cala aquele fariseu. E é importante a gente pensar um pouquinho sobre qual é o tamanho da nossa reação diante desse Deus. Como nós reagimos diante dele, quais são as nossas expressões de amor. Mas isso vai ficar para o final do nosso estudo no último dia. Mas irmãos, estão entendendo o contraste entre o que o fariseu faz e aquilo que a mulher faz? Além do gesto de amor esfuziante dela, que grita alto sem palavra alguma, é impressionante também a confiança que essa mulher tem no amor de Jesus. Porque qualquer rabi, qualquer mestre no lugar de Jesus, iria condenar essa mulher a morrer por apedrejamento. Mas ela tem certeza que isso não ia acontecer. Lembra como Davi tinha certeza lá em 1 Crônicas, capítulo 21, 13, na hora da condenação que devia ser dada a ele, e um anjo disse para ele, olha, o que você quer? Ficar nas mãos dos teus inimigos, ficar doente, ou ficar nas mãos do Senhor? Ele diz, eu quero ficar nas mãos do Senhor. Apesar do Senhor ser muito mais poderoso do que todas as nações, de que todas as enfermidades, qualquer coisa, mas nas mãos do Senhor há graça, há misericórdia. E é exatamente o que essa mulher sente aqui. Ela tem certeza que aquele que pregou a mensagem de perdão para ela não iria repreendê-la ali. Então ela se joga aos pés de Jesus. A fé dessa mulher só é possível aos salvos. Uma fé que deposita sua vida nas mãos do Senhor, que confia nele para toda eternidade. Então, tudo que essa mulher fez ali era uma prova evidente de uma reviravolta completa na orientação da sua vida. Assim como tudo que aquele fariseu faz prova que ele não é um convertido, que ele não era um salvo, que ele não reconhecia a grandeza de Jesus, que ele não se dobrava diante do senhorio de Cristo, toda a atitude daquela mulher mostra que ela passou por uma profunda transformação de vida. Fica evidente a autenticidade do seu arrependimento, da sua mudança de vida. Antes de se encontrar com Jesus, ela era uma mulher pecadora, incapaz de qualquer atitude de santidade, de louvor e de adoração. Mas agora, ela não quer mais essa vida de pecados. A única vida que ela quer é uma vida prostrada aos pés de Cristo. É uma vida em que ela honra e louva o Senhor. Então, existe um contraste tremendo entre a atitude daquela mulher e de Simão. E isso está gritando aos olhos de todo mundo.
Se você quiser comparar essa história com a parábola, você vê, ou melhor, ao comparar, escrevi, foi diferente, ao comparar a atitude do fariseu com a da pecadora, é como se Jesus estivesse dizendo a Simão, Simão, essa mulher compreendeu o que você, como um mestre, não foi capaz de compreender. Ela compreendeu quem eu sou. Mesmo que estivesse fora da religião. E você, como um religioso, você não conseguiu, você é um mestre da religião e você não compreendeu que eu sou o Salvador. Ela fez o que você, como anfitrião, não foi capaz de fazer. Ela me honrou como rei. Ela me honrou como Salvador. Então, Simão, quem me ama mais? Quem foi mais perdoado? É isso que Jesus está dizendo para ele, aplicando a sua parábola. Quem é que me ama mais, Simão? Quem realmente é digno e quem não é digno aqui? Então, o cenário está pronto para a nossa conclusão na próxima semana. Então, semana que vem a gente vai continuar com a aplicação desse, ou melhor, primeiro a interpretação teológica dessa parábola, para depois a aplicação prática para a nossa vida. Mas o que tudo isso representa, então? O que eu gostaria é que os irmãos não se esquecessem do conflito entre aquilo que Simão fez ao humilhar publicamente Jesus em todo momento desse jantar e a atitude daquela mulher de honrar publicamente Jesus com seus atos e com seus gestos. Né? E a pergunta que Jesus fez para o fariseu depois da parábola é a pergunta que ele faria também para a história. Quem é que me ama mais? Aquele a quem foi muito perdoado. Ele está dizendo, essa mulher foi perdoada, Simão. Essa mulher foi perdoada. Mas isso é assunto para a próxima aula. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para discordar ou para acrescentar no que a gente estudou? Se não, não esqueça de olhar lá no nosso canal, os 2 estudos, se você quiser relembrar. Porque a gente ouve uma vez só e dá para guardar muito pouco, né? Se a gente quer aprender mesmo, a gente tem que rever as coisas para que isso fique guardado aqui na nossa cabeça. Se os irmãos olharem lá no canal, todas as parábolas estão divididas por... Tem uma pasta para cada parábola, e tem todas as parábolas daquela... Todos os estudos daquela parábola. Então, essa é o segundo que está lá na pasta da parábola dos 2 devedores. Então, você ouve lá, porque todas essas informações teóricas, contextuais que eu dei, será importante agora para a gente complementar o nosso estudo, talvez nesses próximos 2 quartas-feiras que se seguirão, se Deus assim nos abençoar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vou pedir ao nosso irmão Tiago. Tiago, está ouvindo? Amém. Seu pai está bem, Tiago? Graças a Deus. Agora está recuperado, mas está de repouso, né? Porque tem que manter alguns dias ainda, porque ficou muito sério. Mas complicou bastante, mas graças a Deus já está bem. Que bom, graças a Deus. Então, Tiago vai orar e assim nós estaremos encerrando o nosso estudo. Senhor, nós te damos graças esse dia, Senhor, tantas bênçãos. Uma sucessão, Deus, de fatos que nós temos que agradecer ao Senhor, reconhecer ao Senhor, perdão dos nossos pecados, a provisão, livramento, Senhor Deus. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente agraciados com muita coisa. E nós oramos ao Senhor para que a palavra do Senhor, a Bíblia, fique em nosso coração, fique só na mente, Deus. Não fique só no intelecto, mas desça e gere frutos, gere
Deus, atitude, aplicação, Senhor, como o próprio Cristo disse, Deus, que nós vamos ser amigos e próximos dele se nós realmente guardarmos a Escritura. Não vale de nada, Senhor, ser como esse fariseu, Deus, ter uma mente cheia de intelecto e não ser alguém humilde, reconhecedor dos seus pecados, e julgar ao outro achando que tem mais mérito do que as outras pessoas, ó Deus. Nós suplicamos ao Senhor por todos os nossos irmãos que estão enfermos. Nós suplicamos pelas nossas demais necessidades, Senhor, que são urgentes. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós diante desse período tão difícil que nós temos passado. Nós confiamos no Senhor. A nossa esperança não está no físico, não está no governo, não está no tempo, não está no dinheiro, porque isso passa, mas a palavra nos diz que o que é eterno fica para sempre. E a nossa esperança está, Senhor, como diz aquele catecismo antigo, que a nossa vida está no Senhor, está guardada no Senhor. Vivos ou mortos, nós estamos contigo, nós estamos ligados ao Senhor através de Cristo. Amém. Abençoa, Deus, nossa noite e as nossas famílias, a nossa igreja e a continuação, Senhor, dessa semana, as demais atividades que serão realizadas. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, povo de Deus. Boa noite.